Então ele traz aqui como essa revisão sistemática, falando da variabilidade da frequência cardíaca no manejo de doenças crônicas, uma revisão sistemática. Ou seja, a variabilidade da frequência cardíaca, ela é basicamente controlada pelo nosso baroreflexo. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso, embora todas as lives eu tenha explorado bastante esse assunto. Então, em resumo, o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca é uma intervenção não farmacológica utilizada no manejo de doenças crônicas. Método. A busca sistemática foi realizada de acordo com os critérios de elegibilidade, incluindo pacientes crônicos adultos. Então, eles só pegaram pacientes adultos. Existe uma outra live que eu fiz de uma médica em que ela traz para crianças e adolescentes manejo de condições crônicas para crianças e adolescentes. E aqui é só para adultos. Então, o biofeedback HIV como o principal tratamento com ou sem condições de controle, ou seja, eles pegaram artigos que tinham grupo de controle e artigos que não tinham grupo de controle. E avaliaram os resultados psicofisiológicos como variáveis dependentes, ou seja, todas as análises foram feitas em relação a esse resultados psicofisiológicos, ou seja, como nossa emoção, nossa psicologia, vamos chamar assim, nossa psique, pode atuar na nossa fisiologia. Nos nossos cursos a gente explora muito isso. É uma coisa muito importante para aquilo que a gente chama de autocura. Embora eu não goste de usar esse nome autocura, que parece meio charlatanismo, mas não é. Nesse caso não é. A autocura se dá através do controle, do autocontrole, do autoconhecimento e da autorregulação do sistema nervoso autônomo. Isso está descrito em milhares de artigos científicos. O resultado, no total foram incluídos 29 artigos. Os resultados relatados mostram a variabilidade da frequência cardíaca em pacientes crônicos sem apresentar efeitos adversos, ou seja, não existe contraindicação. O biofeedback de HIV, o CardioMotion, pode ser utilizado em uma série de patologias que ele não apresenta efeitos diversos. O que pode apresentar a pessoa no início que não consegue fazer ainda, coordenar a respiração, junto com o pace, aquela bolinha que sobe e desce, ela fica ligeiramente ansiosa, mas isso passa, ou se ela fizer uma hiperventilação, que também passa. Ela pode ficar ligeiramente atordoada com essa hiperventilação, mas é totalmente normal isso. Então, não existe efeitos secundários adversos. Continuando aqui. Efeitos positivos significativos foram encontrados em diversos perfis de pacientes sobre hipertensão e prognóstico cardiovascular, estados inflamatórios, distúrbios de asma, depressão e ansiedade, distúrbios do sono, desempenho cognitivo e dor, o que pode estar associado a melhor qualidade de vida, melhoria na qualidade de vida. Então, eu fiz algumas lives já falando sobre hipertensão arterial, sobre problemas cardiovasculares, estados inflamatórios. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre o estado inflamatório nesta live. Distúrbios de asma, tem uma live só, acho que é a primeira ou segunda live só sobre asma. Depressão e ansiedade, existe muito material publicado sobre depressão e ansiedade. Distúrbios do sono, desempenho cognitivo, que é uma coisa extremamente importante para as pessoas que estão estudando, que estão com déficit cognitivo ou ainda pessoas mais idosas que tendem a ter um déficit cognitivo. E aqui na clínica a Silvana trabalha muito com essa parte de desempenho cognitivo e dor crônica. Melhoras dos resultados clínicos coexistem com melhoras na variabilidade da frequência cardíaca, sugerindo possível efeito regulatório do biofeedback de HIV na função autônoma. Então existe um pareamento onde há melhora na variabilidade da frequência cardíaca e há uma melhora clínica. Conclusões. Então, conclusões. O biofeedback de HIV pode ser eficaz no gerenciamento de pacientes com doenças crônicas,
Novas investigações são necessárias para confirmar o resultado e recomendar um método mais eficaz. Então, não existe uma metodologia única para todos os transtornos. O que existe são várias pesquisas que os pesquisadores mostram de modos diferentes os resultados. Então, eles propõem que tenha uma metodologia muito bem definida. E essa metodologia, existe protocolos, nós temos nosso protocolo que mostra como fazer o biofeedback de uma forma bem eficaz. Introdução. A Organização Mundial de Saúde considera que doenças crônicas não transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, incluindo doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas, diabetes e condições de saúde mental, foram responsáveis por quase 70% de todas as mortes no mundo em 2016. Não existia pandemia ainda naquela época. Em 2016, então, essas condições elas foram responsáveis por quase 70% de todas as mortes. Sua prevalência global está aumentando e essa carga está levando a crescentes consequências sociais e econômicas. A qualidade e a eficácia no manejo da doença é, portanto, uma grande preocupação para melhorar o atendimento ao paciente e reduzir o custo com a saúde. As doenças crônicas estão geralmente associadas e relacionadas aos prejuízos do desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, resultado em superestimulação simpática e falta de atividade vagal. Então é muito importante esse trecho, porque essa é a base do biofeedback CardioEmotion. Você ter... as pessoas têm esses prejuízos, essas doenças crônicas estão geralmente relacionadas ao desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, tendo uma superestimulação simpática e uma falta de atividade vagal. Esse é o centro de todo o trabalho, é isso. Essa desautonomia pode ser considerada como consequência da doença, mas também como um dos principais fatores de risco envolvidos no ponto de partida das doenças crônicas e de sua evolução. Então ele propõe aqui será que o desequilíbrio leva à doença ou a doença leva ao desequilíbrio? A gente sabe que quando a pessoa tem um desequilíbrio emocional, ela leva à doença. Então, possivelmente, essa desautonomia é ela que causa as doenças. E aí depende do elo mais fraco. Uma vez que está desequilibrado o sistema nervoso autônomo, a doença pode se manifestar de uma outra forma. O estado da doença implica várias alterações fisiológicas, como hipersecreção de hormônios do estresse, ou seja, liberação de muito hormônio do estresse. A pessoa vive constantemente estressada e junto com o estresse vem a ansiedade. Por exemplo, o cortisol, a norepinefrina. Alterações do sono, liberação de mediadores inflamatórios, por exemplo, o IL-6 e a proteína C reativa, hipertensão ou disfunção imunológica que podem contribuir para a deterioração da saúde e o desenvolvimento de comorbidades. Então você vê, aqui ele traz basicamente que esse desequilíbrio fisiológico fala em hormônios, alteração do sono, agentes inflamatórios, disfunção imunológica. Então, são 4 pontos de atenção para aparecimento de doenças, né? Além disso, um modelo baseado em diversos estudos epidemiológicos estabeleceu uma ligação entre a causa do desenvolvimento de uma doença e doenças cardiovasculares, câncer, doença de Alzheimer com baixa atividade nervosa vagal. Ou seja, quando o nosso sistema nervoso parasimpático, que inerva a nossa parte visceral, ela está em baixa atividade, ou seja, baixa atividade vagal, nós podemos ter o desenvolvimento de todas essas doenças. Doenças cardiovasculares,
câncer, doença de Alzheimer, entre outros. Nesse contexto, pesquisas recentes se concentram em intervenções que podem aumentar a atividade vagal e restaurar o equilíbrio autônomo. Então, o que é importante, se você tem uma hiperatividade simpática e uma depressão da parasimpática, do nervo vago, então nós temos que aumentar o nervo vago, a atividade do nervo vago. É o que ele fala aqui. A variabilidade da frequência cardíaca medida em repouso é usada para indexar a função autônoma e é considerada biomarcador de saúde. Então, a variabilidade da frequência cardíaca é um biomarcador de saúde relacionado ao sistema nervoso autônomo. O alto HRV reflete a capacidade do sistema cardíaco de se adaptar a alterações intrínsecas e extrínsecas, por exemplo, ao estresse, exercícios, enquanto que o baixo HRV é o indicador de risco para morbidade cardiovascular e mortalidade. Em outras palavras, o HRV alto nos dá flexibilidade do sistema nervoso autônomo. O HRV baixo nos tira essa flexibilidade de adaptação. Então, nós precisamos nos adaptar, mas nós não conseguimos nos adaptar às mudanças do ambiente. E aí vem, então, as doenças. A variabilidade cardíaca resulta principalmente da regulação autônoma de curto prazo pelo sistema nervoso simpático e pelo nervo vago do sistema nervoso parasimpático. Então, a variabilidade cardíaca, como o batimento cardíaco varia, depende basicamente da regulação do sistema nervoso simpático e do parasimpático. Ambos os sistemas interdependentes modulam a frequência cardíaca, acelerando-a ou desacelerando-a de acordo com mecanismos fisiológicos envolvidos na regulação do HRV de curto prazo, especialmente o barorreflexo e a arritmia sinusal respiratória. O barorreflexo, eu já expliquei em outras lives, é basicamente um sistema automático de regulagem da pressão. Ele vai falar aqui um pouco. E a arritmia sinusal respiratória e conforme nós respiramos, o nosso coração pode estar se adaptando junto com essa respiração. Se a gente respira de uma forma inadequada, o nosso coração também se adapta de uma forma inadequada e nossa pressão arterial também. Então, o barorreflexo regula a pressão arterial, aumentando a frequência cardíaca, quando a pressão arterial diminui e vice-versa. Então, aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca e diminui a pressão arterial. Aumenta a pressão arterial, diminui a frequência cardíaca. E o segundo, que é a arritmia sinusal respiratória, aumenta a frequência cardíaca durante a inspiração e diminui a frequência com a expiração. Então, existe uma associação entre a respiração e a frequência cardíaca. Outros mecanismos fisiológicos estão envolvidos na regulação ao longo prazo da variabilidade da frequência cardíaca, como os fatores fisiológicos, por exemplo, hormônios, inflamação, fatores neuropsicológicos, por exemplo, emoções, estresse, regulação cognitiva ou estilo de vida, por exemplo, exercício físico, tabaco e álcool. Eu fiz uma live para vocês também, acho que umas 2, 3 semanas, mais ou menos, mostrando sobre o efeito das drogas. Como é que o biofeedback pode ser utilizado na redução daquilo que se chama daquela ansiedade, da fissura pela droga. Isso serve também para álcool, para tabaco. O HRV é caracterizado por variações do tempo entre batimentos cardíacos. Está ligado ao intervalo RR do eletrocardiograma. Então, no CardioEmotion, a gente faz automaticamente essa medida do intervalo RR e traz o resultado já pronto para ser utilizado. Não precisa fazer cálculo matemático, não precisa fazer nada. Nós já fazemos tudo isso para que as pessoas, quando usam o CardioEmotion, já tenham o resultado de uma forma bem efetiva. O nível de HRV é medido no domínio do tempo e no domínio da frequência do eletrocardiograma. O domínio do tempo, o desvio padrão dos intervalos RR normal-normal,
SDNN reflete modulações simpáticas e parasimpáticas na frequência cardíaca. E o quadrado médio das diferenças sucessivas RR reflete atividade predominantemente parasimpática. Então, esses cálculos todos estão embutidos no CardioMotion. A interpretação do espectro de energia da variabilidade de frequência cardíaca deve, portanto, levar em conta a complexidade dos mecanismos fisiológicos envolvidos em adaptações cardiovasculares autônomas, como arritmia sinorrespiratória e atividade barorreflexa. Dado as trocas neurais entre a rede autônoma central e a atividade cardíaca, ele está falando aqui da inter-relação entre o cérebro e o coração. A variabilidade da frequência cardíaca é influenciada pelo tronco cerebral, estruturas corticais e subcorticais, e reciprocamente a atividade cerebral pode ser influenciada pelo HRV. Então vamos lá, o que ele transformar em uma frase mais simples. Ele fala então que essa inter-relação cérebro-coração se dá tanto da parte cerebral, das estruturas corticais e subcorticais, né, que influencia o coração, quanto o coração influencia essas estruturas. Então, essa inter-relação cérebro-coração. Isso é que explica muito da parte cognitiva do biofeedback, explica também da parte emocional. A gente traz no nosso curso bastante detalhes sobre isso e tem uma live falando sobre a conectividade do cérebro, conectividade cerebral, em que quando você faz o treinamento com a variabilidade de frequência cardíaca do HRV, você tem uma conexão entre 34 centros neurais. Pesquisas atuais indicam que a amígdala, a ínsula e o giro do símbolo anterior estão envolvidas no processamento emocional, o que sugere uma ligação entre estados emocionais e HRV. Então você vê que tem estado emocional, a parte cognitiva, a parte fisiológica, tudo relacionado à variabilidade de frequência cardíaca. Uma vez que o fluxo vagal em repouso predomina através de poderosos efeitos cardiomoduladores, alguns autores desenvolveram um modelo de integração neurovisceral. É esse que eu falo para vocês, a conexão entre os 34 centros neurais durante a atividade da variabilidade da frequência cardíaca, no qual a atividade vagal suporta a interação recíproca entre coração e cérebro, sugerindo que o HRV podia modular a atividade cerebral. A partir daí, o modelo psicofisiológico proposto por McCarthy e colegas sugerem que um padrão específico de ritmo cardíaco ocorre quando a frequência cardíaca se sincroniza com outros sistemas oscilatórios. E aí vem a ideia da coerência cardíaca, né? Então, quando existe esse sincronismo entre a respiração e o batimento cardíaco em forma ondas sinusais muito bem definidas que a gente vê no cardiograma, isso é tido como um estado de coerência cardíaca. Então, durante a coerência cardíaca, existe um aumento através do funcionamento do nervo vago, o que pode afetar positivamente a atividade cerebral, especialmente a regulação emocional. Então, esse nervo vago está relacionado nessa conexão coração-cérebro, cérebro-coração, e traz muito das contribuições da parte do equilíbrio psicossomático, né? O biofeedback da variabilidade cardíaca é uma intervenção não farmacológica usada para seus efeitos regulatórios da parte cardíaca autônoma, aumentando a variabilidade e restaurando o controle vagal. Então, quando você restaura o controle vagal através do biofeedback, é que você está conseguindo modular o nervo vago. E essa modulação do nervo vago que traz todos os benefícios, né? O estado de coerência cardíaca ocorre numa frequência de ressonância muito específica, criando altas amplitudes nas oscilações de ondas sinusais da variabilidade e um notável pico numa determinada banda. Bom, vamos lá. Ele fala, na revisão sistemática atual, foi possível determinar se a variabilidade da frequência cardíaca, se o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca
poderia ser uma intervenção não farmacológica viável e eficaz para gerenciar pacientes acometidos por doenças crônicas. Consequentemente, revisamos todos os estudos envolvendo os pacientes adultos e investigaram os efeitos de treinamento do biofeedback sobre os resultados psicofisiológicos relacionados a doenças crônicas. Muito bem. Deixa eu acertar o celular aqui. Tá... Isso aqui. Métodos. A estratégia. Agora eles vão falar sobre a estratégia utilizada nessa pesquisa. Artigos publicados até 31 de março de 2020 nas bases de dados PubMed, Medline, Springer Link e outros. Science Direct. Está muito ruim aqui. Vamos ver se melhora aqui. Isso. Pronto. Critérios de elegibilidade. Incluídos na revisão sistemática os artigos de pesquisa científica em inglês ou francês com pacientes adultos maiores de 18 anos afetados por uma doença crônica. Então, nessa revisão, eles buscaram artigos que relatam o efeito do biofeedback como tratamento para sintomas psicofisiológicos. Avaliam os efeitos de treinamento com biofeedback de HIV a partir de pelo menos 2 sessões. Então, no mínimo 2 sessões eles já consideram válidos como para análise. Com instrumentos para respiração na frequência ressonante, ou seja, eles têm que estar fazendo o treinamento com dispositivos, que é o último item aqui, usando um dispositivo biofeedback, exibindo a variabilidade da frequência cardíaca em tempo real. Então não adianta só ficar pensando, olhando no relógio, achando que está fazendo uma medição. Não, eles usam equipamentos de biofeedback em tempo real. Critério de exclusão. Foram excluídos dos artigos os estudos que combinavam o treinamento da HRV, do biofeedback de HRV, com outra intervenção não farmacológica. Tem alguns estudos que estavam correlacionando com mindfulness, com meditação, com Qigong, eles tiraram desses artigos, só deixaram aqueles que tinham tratamento com biofeedback de HRV. E quando o protocolo não incluía um grupo de controle. Então, quando não incluía grupo de controle, eles tiravam. Os resultados da avaliação inicial resultaram 626 artigos, que passaram pelos critérios de exclusão, foram 29 artigos, envolvendo 11.127 pacientes. E as amostras variavam de 10 a 210 pacientes. Bom, e aqui então ele começa a trazer os resultados. Sobre a viabilidade em pacientes crônicos, sobre a adesão, se as pessoas aderiam ou não ao tratamento. A taxa máxima de abandono, a taxa máxima nesses artigos é de quase 25%, abaixo de 25%, para os participantes num estudo longitudinal de 1 ano. Então, em 1 ano, alguns pacientes, 25% ou menos 25%, abandonaram o tratamento. A taxa de participação foi superior a 70% para a prática diária do biofeedback. Os motivos para a desistência: restrição de tempo, problemas de transporte, falta de motivação. Por isso que é importante ter um mediador, ter uma pessoa que possa ir acompanhando o paciente e cobrando o resultado do paciente para ele não se desmotivar. Questões financeiras e problemas médicos. Depois, satisfação. Os pacientes relataram satisfação na redução do estresse e aumento positivo nas emoções durante o feedback e mantiveram benefícios persistentes ao longo prazo. Nenhum dos participantes relatou insatisfação. Pacientes idosos com sintomas psiquiátricos tiveram uma taxa de satisfação maior de 67% e efeitos positivos sobre ansiedade ou preocupação. E assim vai. Nenhum efeito adverso grave foi relacionado à prática.
Somente pequenos efeitos adversos relacionados à ansiedade devido à pressão inerente sentida pelo paciente para cumprir metas respiratórias especificadas no dispositivo, ou seja, a primeira vez que a pessoa vai fazer, ela fica meio ansiosa porque ela não consegue, até que ela consegue fazer o exercício e numa boa. E também eventual hiperventilação, como a pessoa não está acostumada a fazer uma respiração eficaz, ela pode sentir um pouco de tontura, que é devido à hiperventilação, mas isso passa rapidamente. Depois, eficácia dos desfechos psicológicos, hipertensão e doenças cardiovasculares, pressão arterial. Reduziu a pressão de 24 horas e a pressão de pulso após 8 semanas de prática diária. Doença arterial coronariana. Os resultados com a biofeedback parecem afetar positivamente a pressão arterial em hipertensos e prognósticos cardiovasculares em pacientes cardíacos. Efeitos inflamatórios. O aumento da atividade vagal eferente, poderia suprir fatores pró-inflamatórios, sugerindo possíveis efeitos anti-inflamatórios do biofeedback, ou seja, ele trabalha como ele evita o aumento da proteína C reativa, por exemplo, em que a proteína C reativa mostra os efeitos inflamatórios, né? Tem outra live que eu falo sobre isso. Depressão, ansiedade e estado emocional. Depressão, estresse e ansiedade foram reduzidos em 12 estudos, totalizando 326 pacientes com depressão, dor crônica, estresse crônico, transtornos psiquiátricos e obesidade. A redução da ansiedade e da depressão foi mantida por várias semanas até um ano após o treinamento com biofeedback. Então, eles só acompanharam até um ano. Então, por um ano, se manteve ainda os ganhos na ansiedade e na depressão. Lembrando que 57% dos brasileiros estão ansiosos devido a essa pandemia. Estado emocional, aumento da consciência, da autocompaixão, do bem-estar, diminuição da preocupação, da hostilidade em 151 pacientes afetados pelo estresse crônico. Distúrbios do sono. Estudos apresentam melhoras na qualidade do sono, principalmente em pacientes com transtornos depressivos graves, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade. E a melhoria do sono ocorreu simultaneamente com diminuição da pressão, sintomas específicos de TEPT, do estresse pós-traumático e da ansiedade. Bom, pessoal, tem muito mais coisa aqui. Sintomas específicos do transtorno de estresse pós-traumático foram reduzidos após 4 a 8 semanas de treinamento com 60 pacientes. Os resultados mostraram efeitos de longo prazo no segmento de 16 semanas e foram associados à redução de insônia e depressão. Desempenho cognitivo, houve uma melhora nas habilidades cognitivas, com um aumento significativo da habilidade de atenção, funcionamento executivo em pacientes afetados pelo estresse crônico, habilidade de atenção em pacientes com sintomas psiquiátricos, memórias em pacientes com TEPT e pacientes com AVC isquêmico agudo apresentaram melhoras nas funções cognitivas. Dor. Houve redução de dor refratária em 3 estudos envolvendo 12 pacientes com fibromialgia, 61 com síndrome de intestino irritável, 50 e 24 são 2 estudos pacientes com dor crônica e estresse no pescoço. 2 estudos revelaram o benefício, foram mantidos por 3 meses após o treinamento. Estilo de vida, melhora na qualidade de vida, um estilo de vida mais ativo e um aumento da funcionalidade social e físico, e que ocorreu com diminuição de dor e sintomas específicos de TEPT. Bom, paciente com fibromialgia, eu já falei sobre fibromialgia. Discussão. Daí eles falam sobre a mudança do HRV, pode mediar os efeitos de intervenção, e aí vai. É muito longo esse estudo, são mais de 16 páginas e estou passando rapidamente. Vamos passar para a conclusão.
Essa revisão sistemática destaca a viabilidade do biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca como tratamento aditivo em pacientes crônicos. Nossa análise sugere um possível efeito regulatório do biofeedback de HRV na regulação cardíaca autônoma, aumentando o HRV e restaurando o funcionamento vagal. O aumento do tráfego vagal poderia, então, afetar a atividade cerebral e melhora a autorregulação emocional, apoiando a utilidade do biofeedback de HRV como tratamento complementar por uma ampla gama de doenças crônicas. Dados os efeitos positivos relatados pelo biofeedback do HRV sobre os resultados psicofisiológicos em diversos perfis de pacientes, fica claro que o biofeedback de HRV fornece perspectivas promissoras no manejo de doenças crônicas. Ele fala que novas investigações são necessárias para confirmar esses resultados, esclarecer a interpretação do espectro de energia e determinar um método bastante eficaz para o manejo das doenças crônicas. Então, pessoal, esse é um artigo muito importante, muito extenso, em que ele relata, eu passei muito por cima no trabalho, que é bastante longo, basicamente do biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca no manejo de doenças crônicas, uma revisão sistêmica. Então, ela foi feita por Claire Fournier, do laboratório IRIS, ela e colegas do Departamento de Ciências Humanas e Ambientais da Universidade de La Réunion, na França. Então, o que eu queria mostrar para vocês nessa live 29, hoje é 14 de março, nesses minutos terapêuticos, essa importância, mais uma vez, a importância do biofeedback e aqui especificamente no manejo de doenças crônicas. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live e a gente se vê na próxima segunda-feira. Obrigado e boa semana.